Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver vendo esse vídeo. Bom, eu vou começar apresentando nosso artigo, né? Vou dar início à nossa apresentação. E, bom, basicamente a gente vai falar sobre o carro Júnior, que ganhou a competição do DARPA Grand Challenge. Só que daí esse artigo é a evolução dessa competição, onde teve antes o desafio era no deserto e agora ele foi para o meio urbano. E, bom, basicamente eu vou aqui primeiro mostrar os integrantes do grupo, que são esses que você está vendo. E, bom, aqui é um pouquinho um sumário, onde vai ter cada parte que irá ser tratado nesse vídeo. Então, irá começar comigo fazendo a introdução, depois vai ter o hardware e software, sensores, arquitetura de software, percepção e mapeamento, e o motion planning, os resultados de discussão e, por fim, a conclusão. Bom, queria falar um pouquinho, que a gente vai falar sobre esse artigo, e ele descreve a arquitetura de um veículo robótico, que dirigiu sozinho, e especificamente desse artigo ele dirigiu em um ambiente urbano, e ele ficou em segundo lugar no DARPA Urban Challenge. E, bom, o ponto aqui principal desse trabalho é enxergar como que um robô móvel ele percebe o ambiente, se localiza, planeja e controla o seu movimento, interligando esse artigo com o que a gente aprende durante a matéria de robótica móvel. Bom, falando um pouquinho sobre a justificativa, o artigo começa mostrando, que apenas nos Estados Unidos os acidentes de trânsito causam aproximadamente 40 mil mortes no ano. E também uma fração relevante da energia do mundo vai para o transporte pessoal. E o que a promessa desse carro autônomo seria reduzir os acidentes e melhorar a eficiência. E daí eu queria falar um pouquinho sobre a competição, que a DARPA é um órgão do governo dos Estados Unidos, voltado para impulsionar a pesquisa avançada, e ela organizou as competições para acelerar a tecnologia desses veículos autônomos. Daí em 2003 que ela iniciou a sequência dos desafios, e o primeiro grande marco é o DARPA Grand Challenge, que foi no deserto, que eu comentei, e o que podemos ver nessa primeira imagem, à esquerda. Ela aconteceu no deserto, então era um ambiente mais aberto. E em 2005, o Stanley do Stanford venceu e completou o percurso de 131 milhas, e ele foi o vencedor. E em 2007, que vem a mudança, que foi o Urban Challenge, que já não era mais no deserto, e ele aconteceu no meio urbano. Bom, o Grand Challenge era tipo eles sobreviveram no deserto, seguir o caminho com autonomia, lidar com o terreno e obstáculos, mas com menos interação social do trânsito. Isso, era mais a percepção, e isso tinha a percepção do ambiente, planejamento e o controle. Só que no ambiente mais físico, com o problema do terreno, do que social, de ter que lidar com outros carros, o que a gente vai ver mais para frente no que seria o Urban Challenge. E daí, em 2007, ficou mais difícil, porque a gente teve a mudança de paradigma, que o robô ele recebeu um mapa, chamado de RNDF, com a geometria das faixas, as marcações de paradas obrigatórias e os checkpoints. E além de ter que fazer tudo o que ele já fazia, ele precisou obedecer às regras, fazer manobras específicas, ultrapassar veículos lentos ou parados, gerenciar também a prioridade de cruzamentos com as paradas também, entrar em tráfego rápido, por exemplo, virar à esquerda com o tráfego vindo, estacionar e problemas que tem no dia a dia no ambiente urbano. E daí entra bastante o lado forte do planejamento sobre restrições e a decisão em um ambiente dinâmico. Bom, falando um pouquinho também sobre o carro, ele é uma Passat modificada, com vários sensores, múltiplos lasers, radares, navegação inercial com GPS e computação embarcada. E também a interface para controlar o volante, freio, aceleração e etc. Bom, falando um pouquinho sobre a arquitetura, ele tem basicamente os seus sensores, que temos, daí depois passamos para a percepção, a localização, planejamento e o controle. Bom, o atraso do sensor até o atuador é cerca de 300 milissegundos. E eu queria também mostrar, para ficar não só algo abstrato, mas mostrar um vídeo, do carro atuando, Aqui é a da primeira competição que eu disse. Ladies and gentlemen, A gente pode boys ver and girls, chegando, it's been done. da chegada. How about that? Também um vídeo muito interessante de como ele percebe o ambiente. Aqui. Daí temos três curtos vídeos, Aqui bom, o sensor laser ele gera os pontos, e as distâncias, e daí o sistema transforma no mapa local. A gente pode ver as regiões que estão livres e ocupadas, desconhecidas.
Aqui a gente vê o sistema por percepção de visão, né, onde ele está classificando, né, o que é estrada e o que não é estrada. Basicamente a percepção dele. E no último, a gente vê a nuvem de pontos, né, com uma representação em 3D do terreno e obstáculos também. E basicamente isso ele está fazendo um mapeamento local, né, também para localizar o veículo com mais precisão e fazer seu planejamento, né, e controle também. Bom, e por fim, para a competição em si, né, ele aqui This time, however, Even at the speed of light, a signal from the spacecraft down to Earth can take anywhere from 65 to 90 minutes. When something is so far away, a small measurement error could lead to a big problem. As an analogy, you can imagine someone standing on the west coast trying to locate the position of a quarter near the top of the Washington Monument on the east coast. I think that in so much deep space navigation is at the forefront of navigation, because it's like being the pilot of this spacecraft and allow scientists to learn more about the solar system and the universe. Because deep space navigation is so difficult, science. E por fim, vou mostrar ele vehicles, including robotic vehicles without drivers, and operate safely on the course. The urban setting adds considerable complexity to the challenges faced by the robotic vehicles and replicates the environments where many of today's military missions are conducted. Tudo o que eu comentei mais ou menos aqui por cima. Dar continuidade à apresentação, vou falar um pouco mais sobre o rádio e os sensores do projeto Juno. O Juno ele tem uma base de um carro da Volkswagen, no modelo Volkswagen Passat Waymo. Ele tem um motor turbodiesel de 140 cavalos para levar o projeto. E nele foi instalado um sistema de drive-by-wire para o sistema autônomo, o qual ele consegue fazer o controle de direção, também de frenagem, entre outros. No porta-malas podemos ver aqui do carro um cluster de processamento com 2 servidores, processadores Intel quad-core, rodando um sistema Linux para o processamento do algoritmo do Juno em tempo real. Para alimentar todo esse projeto, foi instalado também alternadores de alta corrente para alimentar tanto os computadores como os sensores que eu vou falar mais para frente. E nesse modelo de robô autônomo, podemos ver que ele tem restrições não autônomas. Ele obedece ao modelo Arkman, o qual ele tem restrições laterais e precisa fazer manobras tanto para frente quanto para trás para determinadas ações. Falando um pouco mais sobre o sistema de sensores, a percepção do projeto, é predominantemente formado por sensores estereoceptivos ativos. O Juno ele tem uma fusão de diferentes tecnologias para garantir sua redundância. E o principal dele, instalado no teto do carro, esse sensor chamado Velodyne HDL64E, ele é um LiDAR, ele é o principal dele, né? Ele possui 64 diodos de laser internos, né, e que geram uma frequência de até 15 Hz. Isso gera uma nuvem de pontos de densa de um campo de visão horizontal de 360 graus do carro e também um alcance de detecção vertical de até 30 graus. E ele consegue ter um sistema de detecção de até 120 metros do carro. Mas, por causa desse posicionamento em cima do teto, ele tem uma visão, ele tem uma zona cega ao redor do carro. E isso é compensado com a instalação de outros sensores. Para garantir a nulidade dessa zona cega, foi instalado alguns sensores, como o Ibeo Alaska XT. Ele está posicionado na frente do carro. Ele está paralelo ao chão, ideal para detectar obstáculos como carro e poste, por exemplo, né? E 2 de stick LDR na traseira para cobrir a zona cega de ré. E também temos 2 sensores aqui, o RLG Laser e o SICK LMS Laser, um posicionado na frente e 2 nas laterais, para os sensores de refletividade. Isso eles medem a refletividade infravermelho do asfalto. O objetivo justamente dele é detectar as faixas de trânsito para a localização lateral precisa e não só para detectar obstáculos físicos. E também temos na frente sensores radar Bosch, o modelo LLR2. Ele é de grande alcance, né, longo alcance na grade frontal, e tem a vantagem técnica sobre os lasers, ou seja, a robustez contra condições climáticas, como chuva, neblina, e a capacidade de servir como sistema de alerta precoce para veículos em movimento entre cruzamentos, por exemplo. Aqui podemos ver como o sistema, né, do Juno consegue perceber o mundo ao redor. Aqui com o Velodyne Scan, ele consegue perceber os objetos ao redor dele. E aqui como é uma visão do Juno computadorizada. Aqui podemos ver também o Velodyne em cima, instalado do carro, né? Passando para a próxima.
Temos também uma localização de alta precisão instalada no projeto Juno. Ele justamente para navegação autônoma, o GPS comum não é o suficiente. O Juno leva um sistema com a Planix Pulse LV420. Ele é uma solução de navegação inicial assistida por GPS. Esse sistema integra 3 críticos pontos para determinar a pose do robô, que é o carro em si, que é justamente o GPS, para fazer esse mapeamento de posição do carro. São receptores de dupla frequência que utilizam o serviço de correção, que é o OmniStar Virtual Base Station, e também um IMU, que é um proprioceptivo, é uma unidade de medição inicial de alta performance montada no porta-malas do carro, perto do eixo traseiro. Ele mede acelerações lineares e regulares internas. E também o DMI, que ele é posicionado do outro lado do carro, na roda. Ele tem um exemplo de um DMI como é instalado na roda. Ele é um proprioceptivo, que basicamente é uma odometria de roda de alta precisão. E além do Planix, destaque novamente que os sensores o RGL e o SIC laterais, eles foram instalados apontando para o chão, proporcionalmente para medir a reflexividade infravermelha do assomo. Para que isso? Isso cria uma robustez no carro, o qual o Planix oferece uma posição global de erro abaixo de 100 centímetros, mas o sinal de GPS pode falhar, dependendo da localização do carro. Então, o IMU e o DMI, ele permite que o robô continue navegando via Dead Running, né, que é uma estimação de posição. Já os lasers de refletividade permitem que tenha um ajuste fino de lateral e alinhamento do robô pelas faixas pintadas no chão do sistema de onde ele foi posicionado. Então, garantindo que ele não invada uma pista contrária, fazendo assim o funcionamento do algoritmo e do carro em si. E eu vou explicar como funciona a arquitetura de software utilizada pelo robô Juno. Então, a arquitetura ela é baseada em uma pipeline orientada a dados. Isso significa que o sistema ele é dividido em vários módulos independentes. E cada um deles processa as informações ao mesmo tempo de forma paralela. A comunicação entre esses módulos ela vai acontecer por meio de um esquema Publish e Subscribe, usando o IPC, que permite que cada módulo publique mensagens, e os outros módulos apenas assinam aquilo que precisam. Então, essa é uma forma de comunicação que acaba reduzindo o acoplamento entre os processos e deixa o sistema mais robusto. Então, desde o instante em que os sensores captam o dado até o momento em que um comando chega aos autuadores, a latência total é de mais ou menos 30 milissegundos, o que é considerado rápido o suficiente para uma navegação autônoma em ambiente urbano. Estrutura modular. Então, o primeiro grupo é de interface de dados, interface de sensores, que vai incluir esses sensores, que é um conjunto que vai ser responsável por fornecer todos os dados brutos que serão usados pelos outros módulos. A percepção, que vai interpretar o ambiente, detecta os obstáculos e vai estimar a posição do veículo dentro do mapa. Então, é aqui que o robô vai entender o cenário ao seu redor. A navegação, que vai utilizar os planejadores, incluindo um planejador híbrido A, para gerar os possíveis trajetos, além de uma máquina de estados, que também vai decidir qual comportamento o robô deve adotar em cada situação, evitando os conflitos e deadlocks. O Drive-by-Wire, que é responsável por transformar as decisões em ações físicas no veículo, então aceleração, frenagem, direção, câmbio e até o stop. E os serviços globais, que vão fazer os registros de logs, a marcação de tempo, gerenciamento de parâmetros, funcionamento do servidor IPC e o Watchdog, que vai garantir que todos os módulos estejam ativos e funcionando corretamente. E aqui é como os processos ficam distribuídos entre os dois computadores do sistema. Então, o computador 1, ele vai concentrar tudo o que está relacionado aos sensores e à percepção. Então, ele vai executar as interfaces dos sensores, o processamento de dados, a detecção e rastreamento de obstáculos e a localização do mapa. Já o computador 2, ele já é voltado mais para navegação e controle. Então, nele estão o servidor IPC, os parâmetros do sistema, o monitoramento da saúde dos módulos, o drive-by-wire e os planejadores de movimento. Então, essa divisão ela permite que operações pesadas de percepção não interfiram no desempenho do controle e vice-versa. Então, vai garantir mais estabilidade e eficiência para o sistema. Então, essa é a visão geral do funcionamento da arquitetura de software do Junior, que é um sistema modular, paralelo e altamente organizado. Então, vai permitir que o veículo possa operar com bastante precisão e segurança em ambientes complexos. A percepção e mapeamento deve ser considerado os obstáculos contidos no ambiente com pessoas, postes, carros, meio-fios. Tudo isso considerando a geometria 3D do mundo, porque os objetos também vão ter altura e essa altura vai importar. Para isso, o Juno tem como sensor principal o Velodyne, que é um sensor 3D. A detecção dos objetos maiores é feita pela análise do deslocamento vertical. Então, na mesma coordenada XY, ele vai olhar a altura do objeto, e se ela for maior que 30 centímetros, nesse caso eram 30 centímetros, ela vai ser lida como um obstáculo. A filtragem dos objetos suspensos é feita da mesma forma, só que para olhar
a menor altura lida do objeto. Se ela for maior que uma altura especificada, aí ele vai ser lido como um objeto suspenso, como, por exemplo, um galho de árvore que o carro pode transpassar por baixo. Só que essa técnica do deslocamento vertical ela tem um problema com o sensor que ele fica muito sensível a objetos pequenos, objetos menores que 30 centímetros, então vão ter muitos falsos positivos. Então, para isso, é usado outra técnica, que são os lasers adjacentes, que eles vão criar anéis adjacentes também em volta do carro, como pode ser que fica na figura. E quando passar por um obstáculo, a distância entre um anel e o outro ela vai diminuir e vai ser lido como um obstáculo. Só que se o carro tiver arfagem ou rolagem, essa distância também vai diminuir. Então, para filtrar isso, eles fizeram o seguinte: eles analisaram também a distância entre o anel e o carro. Se a distância diminuir, significa que a distância entre os anéis diminuir não é um obstáculo, e sim um movimento de arfagem e de rolagem do carro. Sentado em cima, o Velodyne ele vai ter pontos cegos próximo do veículo. Aqui na figura, essa parte branca são os pontos cegos. Então, vai ter usado dois sensores 2D, que é o IBO, para obstáculos até 5 metros de distância, e o SIC, para obstáculos até 15 metros de distância. No mapeamento estático, não vai dar para observar todos os obstáculos ao mesmo tempo. Então, se tiver um atrás do outro, por exemplo, não dá para ver o que está atrás. Então, vai ser usado um cache de medidas no mapa local, que vai preservar a leitura do objeto até ele ser lido novamente. Essa atualização vai usar a estrutura bayesiana, que é o vector de Bayes, que vai varrer a área várias vezes. Se ele leu o obstáculo várias vezes, a probabilidade dele ser real vai aumentar. Se ele leu um espaço vazio onde na leitura passada não é um obstáculo, agora a probabilidade dele ser realmente um obstáculo vai cair. Como é muito custoso processar os dados 3D do Velodyne, vai ser uma varredura sintética 2D. Que ela basicamente é juntar todos os dados obtidos e convertê-la em informações em 360 graus em um gráfico 2D. Que vai também garantir que a informação de qualquer um dos sensores possa ser processada da mesma forma. Então você não precisa fazer o processamento 3D e depois 2D. Vai processar tudo em 2D de uma vez. E no caso, a varredura de processamento vai ser o seguinte: se a varredura anterior encontrou um obstáculo, mas na atual ele não vai ser identificado, esse obstáculo vai virar uma testemunha de movimento. E aí você espalhar as partículas que geram objetos retangulares com velocidades e posições diferentes no mapa. E aí você precisa de um filtro de partículas para tentar identificar onde um obstáculo se moveu, para onde ele está. Esse aqui é um mapa de estacionamento gerado. Os obstáculos amarelos são os altos, os marrons são os meio-fios, e os verdes são objetos suspensos, que podem ser tanto placas como galhos de árvore, então o carro pode transportar por baixo. E com tudo isso, o veículo ele consegue agora identificar o seu redor, mas ele ainda precisa identificar onde ele está localizado nesse meio. Agora eu vou falar sobre o Motion Planning, o algoritmo Hybrid A. O desafio aqui é garantir que um carro deste porte consiga navegar em espaços apertados sem bater. Diferente de um robô aspirador, o carro tem restrições cinemáticas. Ele não gira no próprio eixo. Esse sistema precisa calcular manobras complexas, como entrar numa vaga de ré ou fazer um retorno, respeitando exatamente o raio de curvatura que o veículo consegue fazer fisicamente. Para resolver isso, usamos o Hybrid A estrela. Olhem para essa comparação na tela, na figura 15 do artigo. No quadro da esquerda, temos o A estrela comum, que pula de centro em centro da grade. Isso geraria um caminho quadrado, impossível para um carro. A inovação está no quadro da direita, o Hybrid A estrela. O do meio é apenas o híbrido. Esse à direita é o Hybrid A estrela, que é a junção do híbrido com A estrela. Percebem que mesmo usando essa grade para calcular custos, o caminho desenhado lá dentro é uma curva contínua. Isso significa que o algoritmo associa uma coordenada exata no eixo X, no eixo Y e com o ângulo de inclinação do carro, por célula, permitindo simular a direção real do veículo, inclusive para engatar a marcha ré se necessário. Mas como calcular isso rápido? Usamos duas heurísticas, que funcionam como esses mapas de calor que vocês podem perceber na figura 16 do artigo. As cores indicam o custo para o robô. Nas imagens de cima, A e B, o robô ignora obstáculos para garantir que a curva é fisicamente possível. Já na imagem C, ele considera os obstáculos, criando uma zona de perigo ao redor das paredes. Ao combinar essas duas visões, como vemos na figura D, o algoritmo encontra rapidamente a saída desse U, esse tipo um beco verde, sem perder tempo, explorando os cantos bloqueados. Por fim, temos a suavização. O Hybrid A estrela gera um caminho seguro, mas que pode ser brusco. Observem a linha preta neste gráfico. Ela faz um zigue-zague, o que faria o volante tremer. O sistema, então, aplica uma otimização matemática que estica essa rota, gerando uma linha azul ciano, que passa por cima. A linha azul é o resultado final, uma curva suave, confortável para o passageiro e segura, pronta para ser enviada ao motor do carro.
vou falar sobre o planejamento global do veículo, do Júnior, né, com foco na seleção ótima das rotas e na modelagem dos custos. De forma geral, o planejamento global é o processo de definir o caminho ideal em nível estratégico dentro de um mapa ou de um gráfico, antes da geração das trajetórias detalhadas. Ele se baseia em um modelo topológico do ambiente, identificando conexões possíveis e descartando as rotas inviáveis. Esse planejamento funciona como uma visão de longo alcance, orientando o robô sobre onde deve chegar e quais vias são mais adequadas, considerando regras e continuidade do percurso. Essas regras serão demonstradas posteriormente. Em uma arquitetura hierárquica, ele ocupa um nível superior, fornecendo metas para planejamento local, que é o tema do próximo apresentador. No Júnior, esse processo é baseado na RNDF, que estrutura a malha viária em segmentos, faixas, pontos de referência e interseções. O planejador global percorre o gráfico da RNDF, né, para definir rotas viáveis até os checkpoints, gerando um plano de alto nível que garante a direção estratégica ao sistema. Agora, abordando o tópico mencionado anteriormente, a seleção ótima das rotas, nós temos como definição que a seleção ótima das rotas consiste em escolher o caminho de menor custo dentro do gráfico. Nós temos dois algoritmos clássicos para isso, né, que é o Dijkstra e o A-estrela. Eles resolvem esse problema, mas normalmente calculam apenas um caminho específico. Já no Júnior, ela é utilizada a programação dinâmica, né, aplicada ao grafo RDN, para calcular o custo mínimo desde qualquer ponto do mapa até o destino. A principal vantagem é que a programação dinâmica ela calcula toda a função de valor, é uma equação que será mostrada no próximo slide, permitindo replanejamento imediato caso o veículo precise desviar. Além disso, ela incorpora probabilidades de sucesso das manobras, como trocas de faixa e conversões, algo que não é nativo nos algoritmos padrões mencionados anteriormente. A imagem vista nesse slide, né, ela mostra justamente o resultado dessa equação. Ela não mostra a trajetória do veículo, e sim os custos globais, onde as regiões verdes indicam os caminhos de menor custo e as vermelhas de maior custo. Neste tópico, modelagem de custos, nós temos como definição que a modelagem de custos ela define como cada ação é penalizada ou recompensada no gráfico, incluindo tempo, velocidade, riscos e incertezas. No Júnior, o custo principal é o tempo de viagem e considerando os limites, e esse tempo de viagem ele considera os limites de velocidade das vias. As penalizações adicionais são aplicadas a conversões à esquerda, as trocas de faixa com baixa probabilidade de sucesso e os trechos mais lentos. A equação citada anteriormente, essa equação que está na tela, né? O termo C de x de u, ele representa o custo imediato da ação, enquanto o termo que acompanha o somatório, ele representa o custo futuro esperado, considerando as probabilidades de sucesso e as incertezas. Essa equação orienta o planejamento local a priorizar rotas mais seguras e eficientes. Em resumo, o planejamento global ele define por onde o carro deve passar no mapa. A seguir, veremos como o planejamento local define como esse caminho é executado. Diferente do planejamento global, que define o caminho geral até o destino, o planejamento local atua em curto alcance, decidindo como o carro deve se mover naquele momento específico. Ele considera o ambiente imediato ao redor do veículo como obstáculos, outros carros e a geometria da via, sendo essencial para garantir uma condução segura e suave em tempo real. Quando o Júnior está trafegando em vias estruturadas, como ruas com faixas bem definidas, ele utiliza o chamado RNDF. Nesse método, o sistema não gera apenas uma trajetória única. Em vez disso, ele simula várias trajetórias possíveis, chamadas rollouts, que são trajetórias paralelas ao centro de faixa. Cada uma dessas trajetórias é avaliada considerando o custo, que envolve tempo de percurso, presença de obstáculo e risco. Ao final, o veículo escolhe a trajetória de menor custo para executar. Esse tipo de planejamento funciona muito bem em estradas organizadas, mas apresenta limitações quando o ambiente não possui uma estrutura clara. Em situações como estacionamentos, vias bloqueadas, off-roads ou manobras complexas como retornos em U, não existe um centro de faixa bem definido para gerar essas trajetórias paralelas. Nesses casos, o método de rollout deixa de ser suficiente e o sistema precisa de uma abordagem mais geral. Para lidar com esses cenários mais complexos, o Júnior utiliza o Freeform Navigation, baseado em algoritmo Hybrid A. Diferente do A tradicional, que trabalha em uma grade discreta e gera caminhos difíceis de executar por um carro real. O Hybrid A considera diretamente a cinemática do veículo. Isso significa que ele respeita restrições como raio mínimo de curva, direção de movimento e impossibilidade de deslocamento lateral. Com isso, as trajetórias geradas são contínuas e fisicamente executáveis pelo carro. Essa abordagem se conecta diretamente com os conceitos vistos na disciplina. O modelo utilizado do tipo car-like, com restrições não holonômicas, ou seja, o veículo não pode se mover livremente em qualquer direção. Além disso, o planejamento leva em conta a locomoção por rodas e a geometria de contato com o solo. O Hybrid A é um exemplo claro de como modelos teóricos de locomoção são aplicados diretamente em sistemas reais de robótica móvel. Bom, esse slide mostra como o Júnior toma decisões ao atravessar cruzamentos.
Primeiro, ele define o que chamamos de zona crítica, que é essa área destacada em laranja nas imagens. Essa região representa o espaço central do cruzamento, que precisa estar completamente livre antes que o veículo possa começar a atravessar. Na imagem à esquerda, vemos um cruzamento esquemático, onde as zonas críticas estão divididas em segmentos. O Júnior usa essas zonas para verificar a ocupação e também a velocidade dos veículos que se aproximam. Se qualquer uma dessas zonas estiver ocupada, ou se um carro estiver vindo rápido demais, a FSM simplesmente bloqueia a travessia. Já na imagem à direita, temos a mesma lógica aplicada no mapa real da competição. As áreas em laranja representam novamente as zonas que precisam estar desocupadas, e o carro azul só avança quando recebe permissão da FSM. Em resumo, quando se atravessar uma interseção, o Júnior avalia se é seguro entrar, respeitando a prioridade e garantindo que a zona crítica esteja livre. Bom, já esse slide mostra aqui a máquina de estado finito do Júnior, que é o componente responsável de qual comportamento o carro que deve executar em cada situação. No diagrama aqui, cada uma dessas bolhas representa um estado diferente. Aqui, como exemplo, no topo aqui tem o estado Locate Vehicle, que é usado para localizar o carro no mapa antes de começar a navegação. Depois que a localização está correta, o Júnior passa por All Drive, que é o estado padrão de seguir a rota. A partir desse estado, a FSM pode acionar outros comportamentos dependendo aqui dos sensores do carro. Se houver um obstáculo à frente, a transição, um obstáculo ou carro lento, no caso, né, a transição pode ir para o cross drive, que é o comportamento de ultrapassagem aqui. Se o veículo se aproximar de um cruzamento, ele pode ir para o stop single wide, e depois para o cross intersection, quando for seguro atravessar. Também existem estados especiais aqui, como o BAD-RNDF, usado quando há erro no mapa, e o Turn Drive, que caso seja necessário aqui fazer manobras de retorno. A navegação termina no estado Mission Complete, que é quando o veículo conclui toda a missão. Esse diagrama aqui mostra como o Juno alterna entre comportamentos diferentes de forma organizada, sempre guiado pelos sensores e regras da FSM. Bom, essas imagens como o Juno lida com merges, que são situações em que ele precisa entrar em uma via onde já existe tráfego. A lógica começa com a avaliação de lacunas, que são os espaços disponíveis entre os veículos que estão passando. O Júnior estima a velocidade, a distância, a trajetória provável desses veículos. Com isso, a FSM decide se existe uma abertura segura para entrar na via. Na imagem A, vemos o Júnior navegando por uma estrada parcialmente bloqueada, identificando obstáculos e ajustes de rota. Já na B aqui, ele passa por uma entrada em um estacionamento onde havia aqui um robô que está ajustando aqui, está parando e ajustando aqui sua entrada sem colisão. Na imagem C, mostra um caso em que o Júnior precisou fazer um pequeno desvio aqui na lateral para evitar que outro robô vinha de frente a ele. Na imagem D, o sistema reduz a velocidade após outro robô cortar sua frente, mantendo a segurança antes de continuar. Essas situações aqui aconteceram durante a própria competição e mostram como o Júnior usa percepção e FSM para decidir o momento exato em entrar ou ajustar sua posição ali no fluxo do tráfego. Esse slide já mostra como o Júnior detecta situações de stuckness, ou seja, é o momento ali em que o veículo fica preso e não consegue continuar avançando. Na imagem A, vemos um cruzamento bloqueado. O Júnior tenta seguir a sua rota normal, mas outro veículo impede o avanço. A zona laranja aqui representa a área de risco ou bloqueio. Como a velocidade permanece praticamente zero por muito tempo, o sistema identifica ali uma condição em que o veículo está preso. Na imagem B, o Júnior ativa uma estratégia alternativa usando o planejador híbrido A. Aqui o veículo calcula uma nova rota de escape para contornar o bloqueio. As linhas coloridas aqui representam diferentes trajetórias avaliadas para tentar desbloquear a situação. Na imagem C, vemos que o resultado da manobra de recuperação aqui conseguiu uma travessia bem sucedida. O veículo azul encontrou um caminho seguro entre os carros parados, demonstrando aqui que a FSM acionou corretamente o comportamento de recuperação.
Essa imagem ilustra como o Júnior evita deadlocks, detecta quando está preso e consegue sair de situações inesperadas de forma autônoma. Agora que a gente já viu como o Júnior percebe o ambiente, toma decisões e controla o carro, vale a pena olhar o desempenho do carro na DARPA Urban Challenge. Durante a competição, o Júnior teve um desempenho muito sólido. Ele conseguiu completar todas as 3 missões rodando cerca de 90 km, que dá 56 milhas aproximadamente, né? Em um ambiente urbano, cheio de regras e outros veículos autônomos, todos circulando ao mesmo tempo. O tempo total foi de pouco mais de 4 horas, 5 minutos, e a velocidade média foi de aproximadamente 13,7 milhas por hora, que dá em torno de 22 km por hora. E pode parecer pouco, mas isso faz todo sentido, porque o carro precisava parar, precisava seguir limites de velocidade, regras de cruzamento, prioridade, etc. Como se fosse uma pessoa real, estivesse num trânsito real. E no final das contas, ele ficou em segundo lugar geral, perdendo apenas para o veículo da Carnegie Mellon, o que mostra o alto nível do sistema que foi desenvolvido. Um ponto importante é que, segundo a própria DARPA, o Júnior não se envolveu em nenhuma colisão e não quebrou nenhuma regra durante toda a prova. Isso mostra que o sistema não só funcionava, mas ele também funcionava de uma forma segura, mesmo em situações que não estavam previstas na competição. O artigo do Júnior traz alguns episódios bem interessantes, e um deles aconteceu em estrada de terra, quando o Júnior ficou preso atrás de outro robô, que parava toda hora, e depois de perceber que não estava conseguindo avançar por causa desse outro carro, outro robô, né, no caso, o sistema tentou comportamentos de recuperação para atravessar ali o problema, usar o híbrido A para buscar um caminho alternativo e ele conseguir avançar. E mesmo sem um sucesso ali imediato, o mais importante é que o robô ele tomou as decisões corretas e seguras, assim, decisões que fazem sentido se fosse na vida real. Outro caso bacana foi quando o Júnior encontrou um robô quebrado, bloqueando a entrada do estacionamento, e após esperar um tempo e entender que aquele carro não ia sair dali, o sistema decidiu fazer a ultrapassagem usando as regras de exceção da máquina e planejamento livre, tudo isso sem intervenção de qualquer ser humano. Também houve situações de interação direta com outros robôs em movimento, no sentido de quando ele vê que o tráfego estava vindo lateralmente, ele evita a colisão e sem precisar parar completamente. E em outro, um robô entrou de forma mais agressiva na frente dele, um exemplo, né, que aconteceu, e o Júnior reagiu freando de forma segura para evitar essa batida. Claro que nem tudo foi perfeito. Por exemplo, teve uma entrada agressiva em um merge, que foi causada por parâmetros de segurança permissivos demais, talvez, e mesmo assim essa situação não gerou acidente nem penalidade nenhuma, e mostra bem o equilíbrio difícil ali entre eficiência e segurança que existe por natureza nesses carros autônomos. No geral, os resultados mostraram que o Júnior conseguiu rodar de forma confiante e em um ambiente realista ali, simulado, e lidou bem com o tráfego e regras inesperadas do trânsito. Esses casos reforçam que os conceitos estudados em robótica móvel realmente funcionam na prática e ajudam a gente a entender como os sistemas autônomos podem operar com segurança em cidades reais. E a partir desses resultados dá para pensar não só no que o Júnior já faz bem, mas também nos desafios que ainda existem para a autonomia no geral, carros autônomos para locomoção em espaço urbano no geral, né? E no fim é isso. Aqui a gente tem a tabela do desempenho com algumas pausas do Júnior e o tempo dele no geral. A conclusão, né? No qual, no Júnior, no artigo do Júnior, a gente pode notar que teve integração de tecnologias avançadas, né? No qual, para a época, né? No qual seria localização probabilística, mapeamento e percepção 3D. A gente também teve um planejamento global e local, máquinas de estados, com o intuito de lidar com imprevistos, né? E detecção e rastreamento de obstáculos, né? No qual é algo muito importante. Na sua condução autônoma, foi realizada em ambiente urbano controlado, no qual tivemos fusões em tráfego, estacionamento, mudança de faixas, turnos autônomos e travessias de interseções, né? Além disso, foram identificadas limitações no Júnior, no qual ele não consegue reconhecer semáforos, tem uma dependência de intervenções externas e tem uma capacidade limitada para lidar com congestionamentos longos e imprevisíveis. Também não foi testado com pedestres, ciclistas e tráfego real.
Realizando a comparação do Juno com carros autônomos atuais, né, como Tesla e Waymo, a gente pode ver que o Juno ele tem um forte uso de LiDARs, radares e mapas, né? Enquanto os carros atuais ele tem mais utilização de uma visão computacional e juntamente com a IA. Além disso, por exemplo, a Tesla, ela utiliza quase só câmeras, né, nos seus carros, enquanto a Waymo, ela utiliza o LiDAR moderno. Além disso também, a gente pode ver que o Juno ele tem uma lógica baseada em regras, e planejadores determinísticos, enquanto os carros atuais eles utilizam mais a IA e redes neurais para reconhecer objetos e com isso prever comportamento e assim decidir as suas ações. Outra coisa que a gente pode comparar também, no qual o Juno ele consegue ter um funcionamento muito bom em ambiente controlado, enquanto o Tesla e o Wyoming eles foram projetados para as ruas reais, com semáforos, pedestres, climas, trânsito imprevisível, né? E com isso a gente pode ver que teve uma evolução do Juno para os carros atuais, né? Agora realizando a conclusão sobre o estudo do Juno, a gente pode notar que a maioria dos conceitos mostrados na disciplina de robótica móvel, eles realizando uma integração deles, a gente vê um sistema real de direção autônoma, no qual a gente pode ver que o robô ele combinou percepção, planejamento, controle de forma coordenada, e com isso serviu como base para os veículos autônomos atuais. Uma relação das ferramentas da disciplina que a gente pode ver seria a cinemática e modelo dos movimentos, percepção e fuso sensorial, planejamento de caminhos, localização e controle, né? Então, o que a gente pode concluir aqui? O Júnior ele demonstrou todas as técnicas, demonstra, né, que como todas as técnicas aprendidas na disciplina se combinaram para formar um sistema autônomo funcional. E com isso ele também, o Júnior ele virou um marco que impulsionou o desenvolvimento dos carros autônomos atuais, como a Tesla e o Wyoming. E no mais seria isso. Muito obrigado e até mais.